Meus irmãos, eu peço desculpa, a conexão caiu aqui e a gente retornou agora. Então peço perdão a você que estava assistindo, que estava conectado. Então retornamos. É que ligaram no meu celular, a conexão caiu, mas retornamos agora. Nós estamos meditando aqui sobre Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, para quem está retornando, para quem está assistindo agora. Eu peço que você novamente me perdoe, esteja atento ao que Deus vai tratar nessa noite. O tema dessa palavra, dessa mensagem é não desista, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, vamos viver um dia no trajeto da nossa história ou não. O nosso desejo, a nossa vontade é que tudo vá bem, mas em alguns momentos não é bem isso que acontece. A gente vai ver nesse texto de Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, que vai falar da pesca maravilhosa, onde Jesus chega e encontra os seus primeiros discípulos. E ele chega naquela praia e ele conversa, ele ensina dentro do barco de Simão a respeito do reino de Deus. E logo depois ele faz um desafio a Simão a seguir um pouco mais adiante. Então Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, é o texto que fala dessa grande pescaria ou dessa pesca maravilhosa. Então, só resumindo novamente aqui, como a transmissão anterior foi interrompida, nós retornamos e estamos aqui falando sobre isso então. Esse texto, quando ele vai falar, ele vai tratar acerca dessa situação, da adversidade, o problema, o cansaço, ou mesmo que tudo esteja indo bem, aplicações da palavra de Deus que nós precisamos aplicar todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa história, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós e com certeza através da nossa vida. São questões que a gente precisa olhar para nós, daquilo que precisamos ver que precisa ser mudado na nossa vida, como que nós possamos melhorar, seja no casamento, seja no trabalho, seja em tudo, em todas as coisas que eu esteja empenhando a fazer. Deus, ele quer trazer cura, quer trazer restauração. Então, como eu disse, o tema dessa palavra é não desista. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, vai cuidar de você, vai cuidar da tua história, mas permita que ele seja o Senhor da tua história, da tua vida, de tudo quanto você assim vier a fazer. Então, o cenário que a gente vai encontrar nesse texto, dessa pesca maravilhosa, haviam dois barcos citados na história e Jesus ele entra no barco que era de Simão. E o texto vai relatar que eles estavam ali lavando as redes já, porque eles passaram uma noite trabalhando e nada eles apanharam. O cenário que é descrito ali para esses homens, esses primeiros discípulos de Jesus, é um cenário de decepção, é um cenário de tristeza, frustração, porque possivelmente tinham contas a pagar, com certeza tinham famílias para sustentar, com certeza o recurso que viria daquela pesca seria para fazer talvez investimentos até no seu próprio empreendimento, no seu barco, para que eles pudessem então ter um barco melhor, condições melhores para poder seguir adiante no seu empreendimento, no seu pequeno negócio do ramo da pescaria. Então o cenário que está ali é de decepção, é um cenário de cansaço, de frustração, porque eles trabalharam uma noite e não pegaram nada. Foi uma noite cansada, uma noite exaustiva. Com isso veio o esgotamento físico, porque eles precisavam do dia agora para poder descansar e dormir. O cansaço emocional, porque eles estavam pensando, e as contas, como é que ficam? O investimento que eu queria fazer já não poderei mais fazer no meu barco. Agora tem os meus filhos, tem roupa para comprar, tem alimento para trazer para a despensa da minha casa, mas eu não posso. Então cansaço físico, cansaço emocional, e também a gente vai ver que tudo estava indo contra. Aqui eles já estavam frustrados porque eles estavam lavando as suas redes. E o lavar as redes traz dois significados, de sucesso e o de fracasso. De sucesso porque se teve uma boa pescaria, eles iriam agora descansar e iriam lavar as suas redes, guardar para o dia seguinte. Da mesma forma no fracasso, como foi o daquela noite,
eles colocaram as suas redes para lavar, arrumaram toda ela, para no dia seguinte voltar a tentar mais uma vez. Mas eles não sabiam o que iria acontecer antes do dia seguinte, que era no momento da chegada de Jesus. Nessa empreitada que eles tiveram ali, tiveram que lidar com o fracasso, porque não pegaram nada. Realmente o mar não estava para peixe naquela noite, e trabalharam a noite toda, o desgaste que estava, eles queriam agora descansar, e agora eles precisavam relaxar, mas também a preocupação sobre, e agora as contas que eu tenho para pagar. O trabalho por hora ali havia sido acabado, isso é fato. É fato que não foi lavar as redes porque tiveram sucesso, é fato que lavaram as redes porque tiveram um fracasso, mas tudo isso ia mudar em pouco tempo. Assim como vai ser na sua vida, na tua história, no teu casamento, nessa quarentena que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Vai passar em nome de Jesus. Deus já está entrando com a providência, Deus já está entrando com a solução, Deus já está entrando com a cura. Mas quais são os princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida? Para que eu possa não apenas administrar esse tempo, administrar essa circunstância, mas acima de tudo também vencer. Mas nesse processo, enquanto a vitória não chegou, eu preciso administrar, eu preciso entender, eu preciso agora ver como é que eu posso melhorar, como é que eu posso extrair alguns ensinamentos, porque sábio é aquele que tira algo da dificuldade, da enfermidade, do problema e dos momentos bons da sua vida para aplicar no dia a dia. Ele tira uma lição, ele aprende algo com isso, e eu não sei o que é que Deus está querendo te ensinar com isso e também comigo. Algumas coisas nós já entendemos que Deus está nos chamando para um grande mover de oração, e isso tem sido realizado. Uma coisa nós entendemos, que é para nos aproximarmos mais dele, também aproximarmos mais das pessoas que estão ao nosso redor. Mas como é então que nós vamos vencer esses dias, essas dificuldades, esses problemas que passamos? Dia, noite, mês, ano. Como é que eu posso ver a ação dele em tudo, em todas as coisas que eu vou fazer? Como é que eu vou administrar isso? O que a Bíblia pode me ensinar com esse texto? De que vai ser diferente, de que vai melhorar, de que vai mudar e que ele vai entrar com solução. Lucas capítulo 5, do verso 3 ao 5 diz o seguinte: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Queridos, eu entendo que nesse processo de não desistir, de continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, Ele vai nos honrar, Ele vai suprir, Ele vai restaurar, Ele vai fortalecer, Ele vai curar. Em nome de Jesus tudo isso vai acontecer. Mas eu entendo algumas coisas, e a primeira delas que eu quero falar com você é o seguinte, desses versículos de Lucas 5, 3 a 5. A sua experiência, meu querido, não substitui a presença de Deus. A sua experiência de vida não substitui a vida de Deus através da sua vida. Sabe por quê? Pedro era um pescador experiente. Se ele trabalhou a noite inteira, é porque no entendimento dele, ele acreditava que até o amanhecer eu vou pescar alguma coisa. E talvez é assim na sua vida. Você acha que pelo seu conhecimento, pela sua classificação social, pelo lugar que você mora, pelos bens que você tem, você consegue tudo o que você quer. E no decorrer do processo você se frustra. Aí você vai lavar as redes desistindo de tudo aquilo que você empenhou a fazer. A sua experiência, querido, de vida não substitui a vida de Deus, a presença de Deus na sua vida.
É ele que muda todo o contexto. E nós vamos ver que Pedro, sendo experiente, Pedro sendo conhecedor da área que ele trabalhava, que era o ramo da pescaria, ele segue adiante naquela viagem, mesmo cansado, abatido, exausto, mesmo momentos antes, tendo que já lavando as redes, ele aceita o desafio de ir um pouco mais adiante. Jesus entra no barco, e esse barco era de Simão Pedro, um pouco já distante da terra. Jesus ali, ele ensina a multidão, e ele ensina os que estavam no barco com ele, que era Pedro, e mais Tiago e João. E ali ele trata, ele ministra acerca do reino de Deus, mas pouco depois ele fala: agora vamos seguir mais adiante, vamos seguir a águas mais profundas, vamos para algo um pouco mais distante daquilo que está acontecendo aqui na beira dessa praia, porque o barulho atrapalha o mover de Deus, e o barulho são as circunstâncias que estão ao teu redor. O barulho são aquelas questões, os problemas que não te fazem enxergar o que Deus quer fazer em você e através de você. Nossa experiência de vida, os nossos conhecimentos técnicos jamais vão substituir o poder de Deus, o poder da presença de Jesus na nossa história, na nossa vida e em tudo quanto a gente vier a fazer, queridos. Não vai mudar. Deus, ele é o Senhor da história, é o Senhor da vida, é o Senhor da natureza. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Salmos 24 diz isso, que do Senhor é os céus e a terra e tudo que nela existe, tudo é do Senhor. Ele está no controle de tudo, mas como eu sempre digo, nós não estamos no controle. Nós vivemos muitas vezes descontrolados, e para isso, nesse momento das coisas que não estão no nosso controle, é lançar no Senhor a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós, e assim vai ser em nome de Jesus. Então deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. A sua experiência é válida, o seu conhecimento é válido, você aprender, você buscar, você almejar, você ter recursos, tudo isso é bom. Mas sem a presença de Jesus, não é nada. O que nós precisamos entender nesse momento, querido, é que não é hora de você lavar as redes. Não é hora de você abandonar o barco. Não é hora de você desistir. É preciso olhar adiante e crer que Jesus, o Senhor da nossa história, tem o poder para mudar toda a nossa história, toda a nossa vida, frustrando os planos do diabo, frustrando os planos das pessoas dessa terra que fizeram algo contra a gente, até mesmo aquilo que nós mesmos fizemos no decorrer da história, que atrapalha todo o processo. Porque nem tudo é o diabo, nem tudo são as pessoas, algumas coisas somos nós, e isso precisa ser mudado. A nossa experiência precisa ser a experiência de Deus na nossa vida, a vida de Deus em nós e através de nós, e que assim seja sobre sua vida em nome de Jesus. Uma outra lição, uma outra aplicação que eu quero compartilhar com você nessa noite, queridos. O verso 4 desse mesmo capítulo diz o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Essa outra aplicação é: se afaste da incredulidade. Pare de enxergar somente o problema e comece a enxergar a solução. É isso que nós precisamos entender, que Deus, ele entra com resposta. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Ele é um Deus que responde. Não é quando eu quero, não é como eu quero e nem porque eu quero. Nós precisamos entender o processo do agir de Deus, mas clamar a Ele porque Ele responde. Ele diz isso, Jeremias 33:3. Se afaste da incredulidade. Pare de enxergar somente o lado ruim das coisas e das pessoas e das circunstâncias ao nosso redor. Por mais que essa pandemia tenha devastado o mundo, mas também tenha acontecido curas. Deus tem entrado com a providência e vai continuar em nome de Jesus. A incredulidade, queridos, de acordo com o dicionário, quer dizer o seguinte: qualidade de quem não se convence com facilidade. Tem um lado positivo nisso. Não acredita facilmente naquilo que ouve. Só que, como nós celebramos a Páscoa, de sexta até domingo, da morte e ressurreição do nosso Senhor, Tomé foi assim. Tomé, ele quis tocar, ele queria ver, ele não creu. E Deus quer tratar no teu coração exatamente isso nessa noite. É necessário que você creia para poder ver. Se afaste da incredulidade.
Jesus ele termina o ensino e agora ele vai para a prática, porque ele usa o barco de Pedro como um púlpito, como um palanque, e ali ele traz o ensino acerca do reino de Deus, da palavra de Deus, dos planos e propósitos que Deus tinha para o seu povo, para a sua nação, de resgate, de cura, de libertação, de salvação acima de tudo. Ele ministra, ele traz aquele povo essa palavra, mas em seguida ele desafia Pedro, Tiago e João, vamos seguir um pouco mais adiante? Vamos buscar águas mais profundas? Eu quero mostrar para vocês algo que eles não estão conhecendo, algo que eles não viram, porque eles só querem aquilo que eu posso dar, mas vocês vão conhecer quem eu sou. E é exatamente isso que o Senhor quer tratar o nosso coração. Quer se revelar a nós no momento de adversidade, no momento onde nós queremos lavar as nossas redes, desistindo de tudo e de todas as coisas. Querido, levanta a tua cabeça. Se afaste dos mensageiros de Satanás que estão dizendo para você, não tem jeito, não tem solução. Queridos, tem solução em Cristo Jesus. Jesus termina o ensino, ele vai mais além com Pedro e mostra algumas coisas. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdades aos cativos e restauração, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu creio que é isso que Deus está permitindo acontecer nesse ano, para que seja um ano aceitável do Senhor, que vidas venham se render diante do Senhor, por causa de um mover de oração, um mover da palavra de Deus sendo anunciada pela internet, sendo anunciada aos quatro cantos dessa terra, dizendo que Ele é o Senhor da história, é o Senhor da vida. Creia nisso, deposite tua vida, tua fé, porque Ele veio evangelizar, Ele veio trazer cura àqueles que estão quebrantados, abatidos, feridos de coração, achando que não tem mais jeito. Ele veio trazer restauração, Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. No capítulo 4 nós olhamos, Jesus ele passa pela tentação no deserto, e ele vence no deserto, e assim vai ser na nossa vida, no deserto, diante do problema, diante da dificuldade, diante de tudo aquilo que está ao nosso redor que nós não entendemos. Nós vamos vencer assim como Jesus venceu. A diferença é que Jesus conhecia a Deus face a face, Jesus tinha um relacionamento com o Pai, Jesus ele conhecia a palavra, mas também agora estava manifestando o teu poder. E é tempo de nós, como igreja, como corpo do Senhor, experimentarmos da palavra do Senhor e também do poder do Senhor, face a face, vendo o agir do Senhor em nós e através da nossa vida. Ele se manifesta diante daquela circunstância que eles estavam vivendo, de decepção, de angústia, de desistência. Nós olhamos aqui para a vida de Pedro, nós olhamos a situação que aconteceu. Pedro, ele não reclamou para Jesus. Ele não disse para Jesus o seguinte: ah, Senhor, a gente já passou a noite trabalhando, entenda uma coisa, eu trabalho na pescaria antes mesmo do Senhor nascer. Entenda, Senhor, que eu sou conhecedor dessa área aqui, eu costumo sempre pescar, mas entenda uma coisa, o mar não está para peixe não. Pedro não fez isso. Pedro fez um comentário sobre o que ele fez, sobre o que aconteceu. E é isso que nós precisamos entender para a nossa vida. Que nós precisamos apresentar diante do Senhor o que está acontecendo. Reclamar, nós devemos deixar de lado e passar a clamar ao Senhor para que Ele mude essa realidade. Então nós precisamos entender que Ele muda, Ele restaura, Ele fortalece, e Pedro ele não reclamou. Ele apresentou diante de Jesus a dificuldade que ele enfrentou daquela noite. Mas ele diz para Jesus o seguinte: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E assim eles fizeram. Querido, não desista. Não é hora de lavar as redes, não é hora de desistir de tudo e todas as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Aqueles que ficaram na praia ouviram os ensinamentos acerca do reino de Deus. Viram Jesus, estiveram perto de Jesus. Mas somente Pedro e Tiago e João que contemplaram o impossível de Jesus.
Então, ele não reclamou. A outra coisa que ele não fez, ele não pediu para Jesus que fizesse algo acerca do problema que ele teve na noite anterior. Ele não pediu nada para Jesus. Isso nos faz entender que quando Jesus faz parte da nossa vida, faz parte do nosso casamento, faz parte da nossa família, faz parte de tudo aquilo que nós empreendemos a fazer, ele concede aquilo que está no nosso coração, porque Jesus sabia que a dificuldade dele é que eles tinham contas a pagar, que eles tinham coisas, investimentos a fazer, eles tinham que encher a sua despensa. Para isso era necessário que eles tivessem uma boa pescaria. E Jesus olha para o coração deles e fala assim: vamos mais adiante, porque vocês vão contemplar um milagre hoje. E assim seja sobre a tua vida, meu querido. Que você possa deixar que o Senhor trabalhe no teu coração diante da adversidade. Não reclame. Pelo contrário, apresente diante do Senhor as circunstâncias que você teve, o que fizeram contra você, o que estão fazendo contra você, a situação que estamos vivendo. Deus conhece tudo isso com toda certeza. Mas nós precisamos entender que é necessário falar para o Senhor. Ele sabe de tudo isso. Mas Ele diz, quando nós clamamos, Ele responde. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o verso 15 lá de 2 Crônicas 7 vai dizer: a partir de agora os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então nós precisamos entender que Deus ele entra com providência, Ele responde, Ele trabalha, Ele conhece o nosso coração, assim como eles estavam angustiados, estavam tristes, abatidos, frustrados, já estavam desistindo porque trabalharam a noite toda, eles colocaram o seu investimento, eles colocaram o seu barco à disposição, eles ali então, ainda assim, encontraram tempo para ouvir Jesus falar. E você tem colocado à disposição de Deus um tempo para ouvir Jesus falar? Você tem se colocado diante do Senhor, não somente nesses cultos, nessas transmissões, mas você está abrindo a sua Bíblia para deixar Jesus falar com você? Você tem orado apresentando diante do Senhor a sua adversidade e o seu problema? Pois é, queridos, é isso que você precisa fazer. Deixe Deus trabalhar em cima dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Uma outra aplicação ou um outro princípio que eu quero compartilhar com você, e nós já estamos partindo para o final dessa palavra, Lucas capítulo 5, do verso 4 ao verso 5, vai dizer o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe, queridos, uma coisa que eu vejo nesse princípio, nessa lição agora, é que o trajeto ele pode ser o mesmo, mas o processo não. Sabe por quê? O texto não diz que Jesus seguiu um caminho diferente. Eles usaram o mesmo barco. Os marinheiros que ali estavam, Pedro, Tiago e João, eram os mesmos. O texto também não afirma que o trajeto que foi feito foi o mesmo. Não vou questionar isso. Mas o trajeto ele pode ser o mesmo, o caminho pode ser diferente, mas o processo não vai ser o mesmo. Não foi com eles. Isso é fato. Eles podem até ter ido pelo mesmo trajeto que fizeram a noite toda para mostrar para Jesus, talvez assim, ó, tá vendo, Senhor? Realmente, o mar não estava para peixe. Mas não foi isso que aconteceu. Possivelmente fizeram o mesmo trajeto. Mas Pedro, ele toma aquela palavra de Jesus e ele fala assim, ó, Senhor, nós encontramos problemas nessa noite. Nós não conseguimos pescar nada. E olha que eu sou um pescador experiente. Nós não conseguimos. A minha família tem esse barco aqui já há muitos anos e nós pescamos há muito tempo. Eu sei quando está bom e quando não está. E essa noite não estava. Talvez tiveram essa conversa. Mas ele ainda ouve aquilo e fala para Jesus: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele coloca a sua fé em ação. O trajeto ele pode ser o mesmo, mas o processo não. Jesus agora, nós vamos entender por que o processo dessa vez foi diferente. Mesmo que eles tenham feito o mesmo trajeto, o mesmo caminho, o mesmo percurso, a mesma caminhada mar adentro.
A primeira coisa, naquela noite Jesus não estava no barco. E talvez seja assim na sua vida, na tua casa. O barco é a representação da tua casa. O barco é a representação da tua família, dos teus estudos, do contexto em que você está inserido. E no contexto deles, naquele barco, naquele momento, o processo foi diferente porque naquela noite eles foram com a sua experiência, com o seu conhecimento, com aquele mesmo barco, com a mesma tripulação, mas Jesus não estava no barco. E assim é na sua vida, meu querido. Jesus precisa estar caminhando contigo na tua casa, nos teus negócios, nos teus empreendimentos, em tudo e em todas as coisas que você vai fazer, porque o trajeto que você vai fazer pode até ser o mesmo na universidade, o trajeto que você vai fazer pode ser o mesmo de volta para a tua casa, mas o processo não, porque ele vai nos ensinar o que falar, como falar, o porquê falar, se é tempo de falar ou de se calar. É isso que ele vai ensinar, porque o processo é diferente. Eles estavam exaustos. E Jesus faz um desafio, mesmo diante do cansaço de vocês. Ouça o que eu tenho a lhes dizer, que eu quero ministrar primeiro a esse povo. Depois eu quero seguir mais adiante com vocês. Eles aceitaram o desafio. Então não desista, não lave as redes. Não diga que está tudo acabado, que não tem mais solução. Agora Jesus está no barco, agora Jesus está compartilhando contigo. Então siga mais adiante. Jesus, ele não veio trazer mais cansaço, mais sofrimento para eles de forma alguma, já que eles trabalharam uma noite toda e talvez assim você esteja. Jesus, ele veio aliviar o fardo. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, creia, ele quer te dar descanso, ele quer confortar. O Senhor é conforto, é consolo, entenda isso. Mas ainda nisso, queridos, eles reconheceram o seu fracasso, porque Pedro, ele não mentiu, Pedro não escondeu, Pedro, ele falou para Jesus: nós fracassamos nessa noite, Senhor, deu tudo errado, eu investi nesse barco, nós seguimos aqui mar adentro essa noite toda, e ainda assim nos cansamos fisicamente, emocionalmente, e o investimento que nós aqui fizemos não deu em nada. Ele reconheceu o seu fracasso. Assim nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida, apresentar diante do Senhor: fiz errado. Fiz errado com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com meu irmão, com meu chefe, com os meus amigos, com a igreja que é do Senhor. Eu fiz errado, Senhor. Não deu certo. Ele reconhece, e é tempo de nós reconhecermos os nossos erros e as nossas falhas, para que assim então a mudança e a transformação venha acontecer conforme o Senhor planejou. Muitas vezes falamos o que não devemos e agimos como não devemos, e é isso que o Senhor quer tratar no nosso coração também. A outra coisa, querido, esteja atento à voz de Jesus no tempo e no lugar certo. Jesus seguiu mar adentro com eles, ou lago adentro, seguiu mais adiante, e ali ele fala: lançai as redes no lugar certo, na hora certa. E é exatamente isso que nós precisamos entender. O texto não está sugerindo que naquele exato lugar era o lugar adequado para que viesse ter uma multidão de peixes todos os dias e todas as horas, porque aquele era o lugar adequado para isso. Eu não creio nisso. Eu creio que a presença de Jesus ali atraiu toda aquela multidão de peixes para que eles pudessem ser supridos. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida e na tua história. Creia nisso e deixe Ele ter o controle da tua vida e da tua história. Ele estava no controle daquele barco, Ele estava na direção daquele barco, e na hora e no local certo Ele deu a palavra de direção. Esteja então, queridos, atento à voz de Jesus, a direção certa, o tempo certo para fazer a coisa certa. Para concluir, Lucas capítulo 5, do verso 6 a 11 diz o seguinte: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os outros fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou iriam afundar. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão, e disse-lhes Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Jesus chega para Pedro, Tiago e João e dá a eles um novo propósito de vida. E é isso que o Senhor quer tratar na nossa noite, hoje, agora, dar um novo propósito para a nossa vida. Ser pescadores de homem, anunciar o reino de Deus, anunciar que Ele cura, liberta, restaura, transforma. O impossível só aconteceu naquele barco, porque eles decidiram seguir um pouco mais adiante, mesmo cansados. Eles pararam um pouco, ouviram os ensinos de Jesus e depois eles partiram para as obras, para a prática. E assim precisa acontecer conosco, queridos. O impossível na sua vida só vai acontecer se você der ouvidos à voz de Deus. Se você ouvir e obedecer, você vai ver o milagre acontecer na tua vida, no teu casamento, nos teus negócios. O milagre foi além das expectativas, porque essa pesca maravilhosa fez com que eles tiveram que compartilhar com outro barco que ali estava próximo. Tiveram que chamá-los. E é exatamente isso que o Senhor quer tratar o nosso coração, daquilo que Ele está fazendo em você e através de você, para que você venha compartilhar daquilo que Ele tem concedido para a tua vida, para a tua família, para tudo e todas as coisas. Então deixe Ele ter o controle da tua história, compartilhe aquilo que Ele tem feito em você, meu querido, em nome de Jesus. O milagre foi além da expectativa, eles compartilharam. Nós precisamos fazer isso. Nós temos olhado as dificuldades que estamos vivendo nesses dias e nós precisamos encher, compartilhar, divulgar as boas notícias e não as más obras, porque isso é trabalho do diabo e não nosso. Os barcos se encheram e é isso que o Senhor quer fazer, suprir a sua necessidade, porque o barco se encheu, tanto um quanto o outro, suprindo a necessidade não somente de Pedro para pagar as suas contas e suprir as necessidades da tua casa, mas também daqueles que estavam próximos também passando a mesma dificuldade, que é possível que aquele barco também passou a noite toda trabalhando e nada pegou. Ou talvez ele chegou ali e viu Jesus e ele quis participar daquele momento de milagre. Eu quero orar com você, querido. O barco é a tua casa. O barco é o teu pequeno negócio, o teu grande negócio. O barco é a tua universidade, o curso que você está fazendo. O barco é tudo e todas as coisas e todos os lugares onde você coloca a planta dos teus pés. Encha-se da presença de Jesus. Compartilhe da presença de Jesus e deixe o impossível dele acontecer em você e através de você, mesmo diante do cansaço. Faz parte da nossa vida. Mesmo diante do desânimo, a gente vai desanimar com algumas coisas, com algumas pessoas, com algumas circunstâncias ao nosso redor, com alguns sistemas de governo. Nós vamos nos decepcionar com tudo isso. Mas tudo isso vai nos elevar para um nível mais profundo em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você e desde já também convidar você para participar conosco na quarta-feira, uma nova transmissão do culto de oração, que é o culto de quarta-feira. Enquanto nós não estamos liberados, nós estamos em quarentena ainda, nós estamos nos reunindo aos domingos, um pequeno grupo na igreja para poder fazer a transmissão direto do templo. Na segunda-feira e na quarta-feira nós estamos fazendo a transmissão, eu na segunda-feira aqui de casa, e o pastor Ivani na quarta-feira da casa dele. O evangelho tem chegado até a tua casa. Eu gostaria que você, nas suas orações, você colocasse diante do Senhor os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, as pessoas que estão trabalhando lá fora também para te servir, porque você que tem condição, você está saindo para buscar alimentos no supermercado, você está indo abastecer o seu carro no posto de gasolina, no posto de combustível. Você ore por essas pessoas, porque tem abençoado a tua vida.
Ore pelas igrejas, pelos pastores, pelos líderes inclusive do nosso país, independente do partido que você segue, dos ideais do seu partido. Ore pela liderança do país, clame por eles. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar pela paz da cidade, porque a paz e a prosperidade dela depende de nós e abençoa a nossa vida. Então que você possa estar lembrando de orar por essas pessoas que estão atendendo em clínicas, cuidando de pessoas com vício e tantas outras coisas. Que Deus possa estar usando a sua vida nesse processo, você lembrar de todas essas pessoas. Ore pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, colocando pastor Ivani, Sueli, a liderança da nossa igreja, os pequenos grupos multiplicadores. Agora mais ainda nós entendemos, queridos, que igreja são pessoas e não estrutura. Isso ficou mais claro cada vez mais. O pequeno grupo é bênção do Senhor. Igreja é corpo. Igreja são pessoas e não tijolo, não estrutura. A estrutura serve para nos reunirmos numa grande celebração, para adorar e glorificar aquele que deu a vida por cada um de nós. Vamos orar? Meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pela Tua palavra, dessa grande pescaria que o Senhor realizou na vida de Pedro e através da vida de Pedro. O desânimo, o cansaço, algumas vezes nos abate e nós vamos lavar as redes no simbolismo de desistência. Mas o Senhor está dizendo para cada um de nós, não desista. O Senhor, aquilo que o Senhor começou na nossa vida, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nisso. E eu sigo olhando para o alvo, para Cristo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que assim seja sobre a vida dos teus filhos. Eu apresento diante do Senhor os médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, pessoas que estão já trabalhando e já estavam antes correndo risco de saúde para nos atender. As igrejas, aos pastores, a liderança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e toda essa pandemia que tem acontecido no mundo. Que o Senhor traga cura, como o Senhor já tem feito, mas que o Senhor traga a vacina que venha solucionar toda essa pandemia, toda essa dificuldade, que nós venhamos a sair mais que vencedores diante dessas circunstâncias ao nosso redor. Abençoa os teus filhos, Pai, que estão conectados assistindo essa transmissão. Que o Senhor abençoe, que o Senhor supra, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça, que o Senhor os livre de todo mal e que eles venham contemplar os impossíveis do Senhor na vida deles, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, culto da vitória fica para segunda-feira às 20 horas novamente. Quarta-feira é o culto de oração. O pastor Ivani vai estar fazendo essa transmissão na quarta-feira às 20 horas também. Você acompanha aí novamente pela página da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Curta, compartilhe, comente sobre essa palavra. Deixa Deus usar a tua vida e tua história. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós fizemos aí uma alteração de horário. Domingo, às 9 ou 9h30 da manhã, vai ser a primeira celebração da manhã. E às 18h30 do domingo à noite, a segunda celebração, a transmissão do culto online. Então abençoe a vida, compartilhe essa palavra, deixe Deus usar a sua vida, a sua história e não desista. Não é hora de lavar a rede, não. É hora de deixar Deus cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra, com a sua promessa e não com os nossos desejos, tá? Então deixa Ele cumprir aquilo que Ele prometeu através da sua palavra para você e através de você. Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, de descanso, no cuidado e na proteção dele. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.